Olá, pessoal. O vestibular 2020 da Unicamp trouxe uma questão sobre um conceito que tem sido bastante explorado na mídia, se tornou um tema de debate amplo na sociedade brasileira, mas carrega aí algumas rivalidades, algumas disputas de interpretação. Era a questão número 29 da prova, que tratava sobre a percepção que nós temos do conceito de ideologia e como ele vem sendo deturpado por determinados discursos. Então, o texto da questão dizia o seguinte: da perspectiva do senso comum, ou seja, aquilo que comumente circula na sociedade, dizer que uma ideia ou uma declaração é, entre aspas, ideológica, implica sugerir sua falsidade, o que logicamente leva à conclusão de que seu oposto é a verdade. Esse binarismo é uma forma de construir visões de mundo simplistas e manipuláveis, que ocultam interesses sociais. Bom, aqui, nesse enunciado extremamente breve, a Unicamp conseguiu contextualizar um problema de discurso que nós temos hoje. Por quê? Porque existe o debate público. Então vamos lá, um primeiro ponto, antes da gente falar exatamente da resolução do exercício. Você tem um debate público, e por debate público, entenda, qualquer circulação de ideias, de opiniões, teses, né, na sociedade. E o que nós observamos hoje em dia é que parte da argumentação entre os grupos em disputa não se concentra nos argumentos, em contextualizar aquilo, mas sim de acusar o outro de partir de uma visão ideológica, de um viés ideológico, e, portanto, você cria esse raciocínio de que tudo aquilo que corresponde a um viés ideológico seria uma deturpação da realidade, logo algo motivado por determinados interesses escusos, este é o grande problema desse senso comum, e, portanto, não corresponde à verdade. Ao fazer isso, aquele que acusa o outro de ser ideológico assumiria um caráter de desprovido de ideologias. E ao se mostrar desprovido de ideologias, constrói-se a narrativa de que ele está motivado pela verdade. Então, repare isso, principalmente no debate político. Você acusar o outro de ser ideológico não prova que você está correto, até porque você também é ideológico. Não existe no debate público um posicionamento, ainda mais no campo político, que não corresponda a uma determinada leitura ideológica, a uma certa visão do mundo. Mas o senso comum cria esse binarismo entre certo e errado e associa o termo ideologia meramente a uma falsificação da realidade. E aí nós temos que ver as alternativas, né? Sobre o conceito de ideologia, é correto afirmar. Então vamos lá. Item A. Desde o seu nascimento, ele se mantém inalterado e tem o mesmo significado para as diferentes classes sociais. Incorreto. Por quê? Porque se você partir do pressuposto que está no item A, você vai ter que acreditar que as ideias elas são inalteradas. Ou seja, as concepções de mundo que nós temos hoje são as mesmas desde sempre. Isso é ignorar o fato de que a mentalidade, de que a forma como nós vemos e interpretamos o mundo se modifica de acordo com o contexto socioeconômico, com o contexto histórico. Então, item A está errado. B. O aspecto útil do conceito é que ele permite associar ideias e produtos ao exercício do poder. Bom, vamos lá. Aqui no item B, ele está remetendo ao conceito de que, por exemplo, existem diferentes ideologias na sociedade, mas existe o conceito, por exemplo, de uma ideologia dominante. O que é isso? Uma determinada visão de mundo, uma determinada interpretação que se sobrepõe às outras. Logo, há uma relação de poder na forma como nós julgamos e damos maior ou menor relevância a certas concepções do mundo. Ou seja, existe uma disputa que não é meramente no campo das ideias,
Porque essas ideias refletem também determinados grupos socioeconômicos e grupos políticos. Então, existe uma disputa ideológica de poder. Por isso que é o item B, o item correto. Mas, para a gente avaliar os outros dois itens. C. A neutralidade é a chave de sua definição, já que entre o falso e o verdadeiro está o posicionamento social neutro. Não, neutralidade não é algo que exista entre o falso e o verdadeiro, né? A suposta ideia de neutralidade viria da ideia de você não ter um posicionamento que pendesse nem para um lado nem para o outro. Mas a gente aqui não tá... Esses dois lados não são sinônimos de verdade ou mentira. Isso, inclusive, é o que o texto inicial aponta como errado. Você pode ser neutro dentro de uma disputa ideológica? Pode, porque nenhuma das duas ideologias que se coloca representam exatamente a sua forma de pensar. Entre as duas você opta nem por um lado nem por outro, ou avalia que as duas têm pontos. Agora, você não está se colocando entre verdade e falsidade. Isso é outra questão. Então não pode ser o C. D. A tendência é o fim, é seu fim como instrumento de análise social, privilegiando a objetividade no tratamento da realidade. Então, mas a ideia de que você consegue avaliar objetivamente a realidade, que é um pressuposto que se imagina possível, é completamente descolado da realidade. Por quê? Porque eu sempre vou observar a realidade e interpretar de acordo com determinadas ideias e valores que são próprios da minha forma de ver o mundo. Então, não existe a possibilidade de uma interpretação neutra e objetiva da realidade. Ela sempre vai perpassar uma série de questões, uma série de contextos que nós chamamos de ideológicos. Então, é essa a ideia aqui. Beleza? Bom, pessoal, se você viu essa resolução aqui até o fim, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com seus amigos que também estão se preparando para o vestibular e aqui do lado tem um vídeo com outras resoluções. Até lá, um abraço.